O céu, uma tela cinzenta e furiosa, vomitava torrentes de água sem piedade. Durante dias e noites, a chuva caiu sem parar. Um véu aquático que engolia montanhas e vales, transformando a terra numa vastidão líquida e turbulenta. A arca, uma imensa fortaleza de madeira, balançava violentamente nas águas revoltas, sua estrutura gemendo sob a força implacável do dilúvio. Lá fora, o caos reinava absoluto, um testemunho da ira divina e da fragilidade da existência. As águas cobriram toda a terra, um oceano sem fim que espelhava a escuridão do coração humano. Mas dentro da arca, um micro-universo de vida e esperança, a apreensão dava lugar a uma fé silenciosa. Noé, o patriarca de olhos cansados mas firmes, observava o movimento incessante das águas, através de uma pequena fresta, seu rosto iluminado por uma lamparina bruxuleante. Ao seu lado, sua família, a esposa, os filhos e as noras, compartilhava o mesmo silêncio tenso, cada um à sua maneira, processando a magnitude da provação. Os animais, em seus compartimentos, emitiam ruídos abafados, um coro de paciência forçada. A esperança ainda permanecia, uma brasa protegida do vento, alimentada pela promessa de um Deus que não esquece. Então, após uma eternidade líquida, algo começou a mudar. Um vislumbre fugaz de luz, quase imperceptível, rompeu as nuvens pesadas e cinzentas. Não era o sol em todo o seu esplendor, mas uma pequena fresta, um indício de que a fúria dos céus poderia, afinal, ter um fim. Noé, com um olhar de cansaço e fé inabalável, percebeu a sutil alteração. Era como se a própria memória divina, adormecida pelo julgamento, começasse a despertar. Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Uma brisa suave, um sopro de vida e renovação, começou a agitar a superfície das águas. Não era mais o vento furioso da tempestade, mas um hálito gentil que trazia consigo a promessa de calmaria. Pequenas ondulações começaram a dançar sobre a vastidão aquática, um movimento que sugeria que a força do dilúvio estava diminuindo, que o fluxo implacável estava começando a reverter. Lentamente, quase imperceptivelmente no início, as águas começaram a recuar. Noé, com o coração em suspenso, observava a cada dia as marcas nas paredes da arca, esperando por um sinal. E o sinal veio. Distante, através da névoa que ainda pairava sobre o horizonte, os picos das montanhas começaram a se delinear. Eram apenas contornos fantasmagóricos no princípio, mas a cada dia se tornavam mais nítidos, mais reais. A arca, antes uma embarcação à deriva, um ponto solitário num oceano sem limites, começou a mostrar sinais de estabilização. Os solavancos violentos diminuíram, substituídos por um balanço suave, quase um embalo. A expressão no rosto de Noé era uma mistura de surpresa, alívio e uma cautela que vinha de tantos dias de incerteza. Ele sabia que o fim da provação estava próximo, mas o tempo e a paciência ainda seriam seus maiores aliados. E então, num momento que se gravou na memória de todos a bordo, a arca parou. Não foi um choque violento, mas um repouso firme e suave. As águas ainda a rodeavam, mas a embarcação já não estava à deriva. A arca repousava sobre as montanhas de Ararat, um gigante de madeira ancorado em terra firme, ou pelo menos em solo rochoso. O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas pelos sussurros de alívio da família de Noé e pelos sons abafados dos animais. O que significava esse repouso? Era o fim da provação ou apenas o começo de uma nova espera, ainda mais intensa? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O nível da água, antes implacável, continuava a baixar, revelando mais e mais da paisagem antes submersa. A arca permanecia imóvel, um farol de esperança em um mundo ainda desolado. Noé,
com um olhar que misturava expectativa e uma apreensão cautelosa, aproximou-se da pequena janela. Seus dedos envelhecidos, calejados pela construção e pela espera, tatearam a madeira úmida antes de abrir a pequena abertura. Uma brisa fresca, carregada com o cheiro de terra molhada e vida renovada, invadiu o interior da arca, enchendo os pulmões de todos com uma promessa silenciosa. Noé se perguntava: você acha que Noé perdeu a esperança durante o dilúvio? Como você se sentiria esperando tanto tempo dentro da arca? A resposta estava nos seus olhos, na sua paciência inabalável, na sua fé que não vacilava mesmo diante do desconhecido. Ele sabia que precisava de um sinal, uma confirmação de que a terra estava de fato secando. Com cuidado, Noé pegou um corvo, um pássaro escuro e robusto, e o soltou. O corvo, com um grito rouco de liberdade, voou para longe no horizonte cinzento, desaparecendo na vastidão úmida. Noé observou o céu com uma expectativa silenciosa, a esperança e a incerteza dançando em seu semblante. Os dias se arrastaram, marcados pela ausência do corvo, o que significava que ele havia encontrado algo para se alimentar, mas não necessariamente um lugar para pousar. A espera continuava, um fardo pesado, mas necessário. Depois de um tempo considerável, Noé decidiu enviar outro mensageiro. Desta vez, uma pomba, um símbolo de paz e pureza. A pomba, com sua leveza e agilidade, partiu da arca, uma pequena mancha branca contra o céu ainda pálido. Noé e sua família a seguiram com os olhos, cada um orando por seu retorno. Horas depois, a pomba retornou. Exausta, suas asas tremendo, ela pousou suavemente na mão estendida de Noé. Não trazia nada em seu bico, um sinal claro de que ainda não havia encontrado terra seca onde pudesse repousar. O desapontamento foi palpável, mas não a desesperança. Era apenas mais um passo na longa jornada de retorno. Mais 7 dias se passaram, dias de observação atenta e orações silenciosas. As mudanças na iluminação e na densidade da atmosfera eram sutis, mas perceptíveis. A umidade no ar diminuíra, e o sol, embora ainda encoberto por nuvens esparsas, parecia mais próximo, mais real. Noé, com a mesma determinação, soltou a pomba novamente. Desta vez, o voo da ave parecia mais vigoroso, menos hesitante. Ela desapareceu no horizonte, e a família de Noé voltou a aguardar, cada um imerso em seus próprios pensamentos e esperanças. E então, depois de tanto tempo, um sinal apareceu. No final do dia, à medida que a luz do sol começava a se despedir, a pomba retornou. Mas desta vez, ela não veio de mãos vazias. Em seu pequeno bico, trazia um ramo. Noé estendeu a mão, e a pomba pousou, revelando seu tesouro. Era uma folha de oliveira, verde vibrante, um contraste vívido e esperançoso contra o cinza predominante do mundo pós-dilúvio. O verde da folha era a cor da vida, da renovação, da promessa. Um alívio profundo e uma alegria contida tomaram conta de Noé. A folha de oliveira era a prova irrefutável de que a água havia recuado o suficiente para que a vegetação brotasse novamente. Era a confirmação de que a vida estava ressurgindo, um testemunho da fidelidade de Deus. A espera não tinha sido em vão. Como Noé reagiria a este sinal de vida? A espera finalmente havia chegado ao fim. A folha de oliveira era mais do que um simples pedaço de planta. Era um prenúncio. Uma ponte entre o caos passado e um futuro promissor. Um vislumbre do novo mundo que esperava por eles. A terra, antes um espelho de água impiedoso, começou a revelar-se em sua vasta extensão. Lentamente, as águas recuavam, descobrindo o solo úmido e as formas suaves das colinas. As cenas panorâmicas que se desenrolavam diante dos olhos de Noé e sua família mostravam um mundo renascendo. Pequenos brotos verdes, frágeis mas persistentes, começavam a surgir da terra encharcada,
como pontos de esperança em um manto de lama. Cada folha, cada minúscula flor, era um testemunho silencioso da vida que teimava em florescer. Noé observava tudo com um misto de reverência e gratidão, o coração transbordando de emoção. E então a voz de Deus ecoou, não em trovões ou tempestades, mas em um tom solene e reconfortante, que parecia vir de dentro de suas almas. Saí da arca, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo o réptil que rasteja sobre a terra, traze-os para fora contigo, para que se multipliquem sobre a terra, e frutifiquem e se encham. A ordem divina era clara, um convite para o novo começo. Com um ranger suave, a grande porta da arca se abriu, revelando a luz dourada do sol que banhava o mundo recém-purificado. O ar, antes denso e úmido, agora era fresco e límpido, carregado com o cheiro de terra molhada e a promessa de vida. Noé foi o primeiro a pisar no solo firme, seus pés afundando levemente na lama, mas seu espírito erguido. Sua família o seguiu, um a um, cada rosto expressando uma mistura de admiração, alívio e uma alegria contida que mal podia ser contida. A esposa de Noé, seus filhos e noras emergiram para a luz, seus olhos percorrendo a paisagem com uma curiosidade renovada. Os animais, guiados por um instinto ancestral, também começaram a sair. Em uma procissão ordenada e majestosa, eles desceram da arca. Leões e tigres, ovelhas e cabras, aves de todas as espécies, répteis e insetos, cada criatura se espalhava pela terra, explorando o novo ambiente com uma liberdade recém-adquirida. O som de seus passos e seus chamados enchia o ar, uma sinfonia da vida que recomeçava. Aquele momento marcaria um novo começo, não apenas para Noé e sua família, mas para toda a existência na Terra. Era a aurora de uma nova era, forjada nas águas da purificação e na promessa divina. Com o coração cheio de gratidão, Noé sabia o que precisava fazer. Com a ajuda de sua família, ele começou a recolher pedras, grandes e pequenas, da terra ao redor. Pacientemente, eles as empilharam, formando uma estrutura simples, mas de profundo significado. Pedra sobre pedra, o altar de Deus tomava forma, um monumento à fé e à obediência. Não demorou muito para que o altar estivesse pronto, um ponto focal na paisagem ainda virgem. Noé, com mãos firmes, acendeu o fogo, e a fumaça, um aroma doce e agradável, subiu em espirais em direção ao céu limpo. Era uma oferta de gratidão, um reconhecimento da misericórdia divina que os havia preservado. Qual momento dessa história mais te marcou? Responda nos comentários. A família de Noé, reunida ao redor do altar, olhava para o céu, seus corações cheios de esperança e reverência. A terra estava sendo restaurada, a vida brotava em cada canto, e o sol, agora sem nuvens, irradiava calor e luz sobre o mundo renascido. A promessa estava sendo cumprida, mas Deus ainda tinha uma aliança a fazer, uma promessa que mudaria tudo para sempre, que garantiria que tal cataclismo jamais se repetisse. Noé e sua família estavam prontos para o que viria, para construir um novo mundo sob a proteção divina. No próximo episódio, veremos o sinal dessa promessa, a aliança que selaria o destino da humanidade. A história continua em Gênesis capítulo 9.